Turbinol. Tudo sobre automobilismo com Renato Cantarino. Está começando agora a quinta edição do Turbinol Entrepista, que é a entrevista na pista. Estamos no Kartódromo Internacional de Guapimirim, dentro do boxe da Bitton Motorsport, porque o entrevistado dessa vez será Cinder Bitton, piloto com mais de 5 décadas de atuação no automobilismo e que hoje toca a equipe Bitton Motorsport com filho, o Cinder Bitton Neto, mais conhecido como Cindinho. Tudo bem, Cinder? Um prazer receber você. Prazer tudo meu. Cinder, conta o início dessa história há mais de 5 décadas. Como é que foi? Bom, eu comecei no kart com 8 anos de idade. O meu irmão era um apaixonado pelo automobilismo, no qual ele me levou, que antigamente existia um kartódromo, lá no quilômetro 13,5 da Avenida das Américas, hoje em dia é um camping, que depois teve outros kartódromos até chegar ao nosso falecido autódromo. Aí dali em diante eu comecei e tô até hoje, né? Até hoje. Dentro do automobilismo. Passei por várias etapas do automobilismo dentro do autódromo. E como meu filho começou a correr de kart, nós resolvemos abrir a Bitton Motorsport, que já havia no automobilismo, para o kartismo. E ele está tocando junto comigo, eu só ajudo. Quem toca mais é ele, o Cindinho. E é uma história de 5 décadas, como você disse, que começou no kart e hoje em dia está no kart novamente com a Bitton Motorsport. Verdade. Uma categoria onde seu filho é um piloto de destaque muito reconhecido. Vários títulos, a gente vê aqui as fotos de campeonatos que ele já ganhou. Mas depois do kart, Cinder, como é que foi a sua carreira no Rio de Janeiro e também no saudoso, no extinto Autódromo Internacional de Jacarepaguá? Na realidade eu comecei no correr de Passat, um Passatinho, em 79, se eu não me engano, foi 79. E fui Passat, depois fui pro Voyage, do Voyage veio o Gol veio o Corsa, corri de Stock Car, e assim não parei até, quer dizer, parei hoje porque hoje em dia já a idade já não suporta mais, principalmente o kart. Até de vez em quando eu treino com o Cindinho, mas é complicado, a idade realmente é complicada. É complicado. Você estava falando, né? Eu acompanhei parte dessa sua carreira, principalmente na época do Gol, na época também da Copa Corsa, que ali foi, acho que para o automobilismo regional do Rio de Janeiro, né, Cinder? Foi um auge ali a década de 1990, né? O Autódromo de Jacarepaguá tinha uma importância muito grande, já teve Fórmula 1, já teve Fórmula Indy, já teve MotoGP, mas quando a gente fala do automobilismo regional, do automobilismo carioca, a década de 1990, na verdade ele é metade de 80, né? E a década de 90 praticamente toda foi muito forte, né, Cinder? Foi, porque na realidade o autódromo fechou em 12. Não. Quando acabou, 2012. Quando acabou, quando fez a Indy, Sim. aí teve a Fórmula Indy e o Campeonato Carioca de Copa Corsa foi feito todo em Goiânia, na época. Todos nós viajávamos todo mês e se transferimos um campeonato. Foi um campeonato maravilhoso em Goiânia. Isso a obra para fazer o oval da Indy, não é isso? Para fazer o oval da Indy. E o oval da Indy, na curva lá que fazia o retorno, passava dentro da pista do kartódromo. Foi ali que foi extinto o kartódromo. Do Autódromo de Jacarepaguá. Isso é muito importante falar. As pessoas não sabem, acham que o kartódromo acabou junto com o autódromo. Não. Na verdade, acabou muitos anos antes, porque para fazer a pista, que é o circuito Emerson Fittipaldi, o autódromo era o Nelson Piquet. Mas o circuito oval, que era o circuito da Indy, era o circuito Emerson Fittipaldi. E para fazer esse circuito oval, já tinham destruído o kartódromo do Autódromo de Jacarepaguá. Então, na verdade, o kartódromo do Rio de Janeiro acabou sofrendo antes do que o próprio automobilismo, né, Cinder? Tanto é que depois que acabou o kartódromo, existiam várias corridas dentro do autódromo, onde passava debaixo da torre, pegava a contramão ali da reta dos boxes, e ali, que era o Campeonato Carioca, depois acabou o kartódromo. E depois veio o Maquimundi, o Maquimundi veio antes, que também acabou, e nós não tivemos mais lugar para treinar. Aí era Volta Redonda ou em Guapimirim, onde nós estamos hoje. Eu vivi dentro de Volta Redonda durante mais ou menos uns 12, 15 anos,
E agora eu só estou dentro de Guapimirim. Minha estrutura toda da Biton Motorsport está dentro de Guapimirim. Toda em Guapimirim. E qual é o impacto do fim do autódromo de Jacarepaguá para você que viveu de automobilismo a vida toda? Assim, É muito triste, cara, porque na realidade era a nossa casa. E lá não tinha dia, era de segunda a segunda, nós vivíamos dentro do autódromo. Nós acabávamos de trabalhar, onde é o nosso ponto de encontro, dentro do autódromo. Isso acabou tudo. Então foi diversificando. Tanto é que o Franquinho Guerra também era do nosso grupo, o Sandro Tanuri, e o Elias Nascimento, o Nelsinho Silva, vários pilotos foram, e nós corremos também. E eu corri também durante 8 anos de Fórmula 1, que era a antiga Stock Car, onde corria Ingo Hoffman, Fábio Sotomayor, Paulo Gomes, Adalberto Jardim. Isso tudo nós corremos na década da Fórmula 1. Mas não no Rio de Janeiro, só tivemos uma corrida. Só fizeram uma corrida da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. De todas as categorias que você disputou, Cinder, qual foi a que te marcou mais? A Fórmula 1. Fórmula 1, né? Parece o kart, a categoria de hoje em dia, que só passava esfregando, porque os motores eram sorteados, como hoje em dia é o sorteado no kart, e ali era mais um acertinho do carro e o piloto que comandava mais ou menos o negócio. E era difícil. A gente chorava para ganhar uma corridinha lá para dar entre os primeiros. Agora, semana passada a gente estava aqui na 4ª etapa do Campeonato Estadual de Kart e você recebeu, como você já citou aí, o Frank Guerra, um amigo seu de longa data, vi muitas disputas. Você, Frank Guerra, Nelsinho, Sandro Tanuri, Suzane Carvalho, uma turma muito boa dessa da década de 1990. E a gente ainda tinha o João Mendes, né? Fazendo a divulgação no Espaço Motor. Eu sempre que posso gosto de citar o João Mendes e citar o Espaço Motor, porque esse sucesso que eu tô falando que o automobilismo regional do Rio de Janeiro teve na década de 1980, na década de 1990, deve muito ao João Mendes, né? O João Mendes é um ícone disso tudo. Ele foi o pioneiro, começou com bike show, negócio de motocicleta, foi para o Espaço Motor. Ele que deu praticamente toda a divulgação do nosso campeonato regional. Então isso teve uma importância muito grande. O João Mendes realmente é um ícone dentro do esporte carioca. Eu posso até falar, Cinder, porque eu comecei a fazer as competições aqui, a cobrir as competições no início do ano passado, primeira etapa de 2025. E quando eu cheguei aqui, seu sobrinho, Max Bretanha, me ajudou aqui, quase como que um produtor comigo, me ajudando, me apresentando as pessoas. E aí ele falou, não, o Max Gabriel, meu filho, é de uma família de pilotos, Cinder Biton. Aí eu, Cinder Biton? Aí ele, sim, Cinder Biton. Eu falei, meu Deus, eu cresci vendo o Cinder Biton correr. Porque eu, que tô com 42 anos, o meu auge ali, quando eu descobri o automobilismo de ficar muito fã, é ali por volta de 96. Meu primeiro ídolo foi o Jacques Villeneuve, quando ele saiu da Indy e foi para a Fórmula 1 em 96. E nessa época eu assistia muito o João Mendes, eu não perdia um Espaço Motor. E justamente nessa época era a sua geração, era também Frank Guerra, Sandro Tanuri, Suzane Carvalho, tantos pilotos. Então via você de Voyage, via você também, vi muito você pilotando Corsa. E 25 anos depois, na verdade quase 30 anos depois, que eu vim em 2025, tô falando aí de 28, 27 anos depois, eu chego aqui no cartódromo de Guapimirim, quando me falam o seu nome, eu falo, não acredito que é o Cinder Biton. O Cinder que eu vi tanto nos sábados lá, quando eu acompanhava também nos domingos no Espaço Motor. Então a importância, como me marcou o seu nome por causa das transmissões das corridas no Espaço Motor. E o automobilismo, ele me deu grandes amigos, mas grandes amigos meus. Tanto é que o padrinho mesmo de Fismar e tal, eu conheci ele no kart, em Juiz de Fora, o Guto, lá de Juiz de Fora. E ele é padrinho do Cindy, nós fizemos uma amizade inseparável. Tenho grandes amigos, Felipe Caiado, dono da Parmê, tem o Franquinho Guerra, Sandro Tanuri, e Nelsinho é muito meu amigo, entendeu? Quer dizer, e a gente tem um almoço, o João Mendes, todo mês a gente tem um almoço, a gente chama os Cascudos do Rio de Janeiro. Então a gente reúne só a parte mais antiga, tipo, as antigas são os velhinhos, entendeu?
É a maior resenha. A gente vê Chewbacca, Danusa Palhares, eu todos- vejo nas fotos. A lá, gente turma. faz um almoço de final de ano, um churrasco. Todo esse pessoal, a gente não se vê o ano inteiro. Mas no final do ano todo mundo se reúne para bater papo. É legal. Ficou uma amizade realmente bacana. Eu lembro muito do Corsa, né? Você correndo no Corsa, e tem uma curiosidade, que é a época da Pantera cor-de-rosa, assim, né? Conta pra gente essa curiosidade muito antes de Outubro Rosa, que a gente vê, às vezes, competições onde carros correm todos pintados de rosa, a NASCAR faz isso, outras categorias também. Na década de 1990, um dia chegou para alinhar lá em Jacarepaguá, na Copa Corsa Regional Rio, o Cinder com Corsa todo rosa. Conta pra gente, Cinder. A gente não vive só de vitória, a gente também vive de derrotas, mas o padrinho do Cinder, desse que eu falei, ele tinha uma rede de lojas lá em Juiz de Fora. Então ele começou a patrocinar o carro. E o logotipo dele era rosa, escrito Bairro I, em azul marinho. Como ele me patrocinava, o patrocinador pedia, aí o pessoal me chamava, porra, Pantera cor-de-rosa. Não era uma derrota, até a gente fazia que antigamente a largada do turismo do Rio de Janeiro não era em frente aos boxes, era na reta e na arquibancada. Então a gente parava bem debaixo do público. Aí, meu amigo, era a festa de me sacaneando. Mas era uma época que a brincadeira era permitida, era uma época que tudo era levado com um bom humor, né, Cinder? Pô, o pessoal lá, e não é, como a gente era muito unido, quando a gente podia sacanear um ao outro, mas na realidade, eu era o mais sacaneado justamente por causa deste carro rosa, entendeu? Fechando a nona fila, o Pantera cor-de-rosa Cinder Bitton, seu Corsa número 77, equipe Best Sign, Barrui, Motocrazy, Aspargos, Som Imagem, Jet. Agora, você era um competidor carne de pescoço, né? Eu lembro que você era um competidor que você você lutava pelas posições, você era um cara aguerrido, né? As pessoas... Eu lembro até já de entrevistas que eu vi de pilotos na época, eles sempre falando da dificuldade que era a disputa com você, né, Cinder? Porque eu acho o seguinte, a dificuldade gera facilidade. Como eu não tinha um respaldo financeiro suficiente para acompanhar o desenvolvimento dos que andavam mais na frente, Nelson Silva Júnior, Sandro Tanuri, Fábio Guerra, eu tinha que arrumar algum jeito de treinar 5, 10 vezes mais para que eu pudesse acompanhá-los. E graças a Deus eu acho que eu tive um dom de conseguir acompanhá-los. Era difícil pelo desenvolvimento dos carros na época, que eu não tinha tanta parte financeira para poder acompanhar. Era amortecedor, eram molas, era um monte de coisas que existia para que melhorasse a performance do carro. E na época eu não tinha esse patrocínio para que eu pudesse desenvolver. E eu ia com o que tinha, então eu tinha que me virar, fazer de tudo para que eu pudesse andar pelo menos junto com eles, entendeu? E conseguir quase os campeonatos. Ontem eu fiz uma tomada de tempo, eu larguei em 14º. Eu tô com um motor muito a desejar do pessoal que tá andando forte lá na frente. Larguei no meio do pelotão e consegui chegar um pouquinho mais para frente. E vou tentar, dentro do equipamento que eu tenho, conseguir chegar entre os 10, já que eu tô largando a 11ª posição. Cinder, durante a sua carreira, teve algum piloto que foi aquele que foi o seu principal concorrente? Aquele que você teve a maior rivalidade? Herbert Simini, lá de Minas Gerais. Corria pela HG. Esse cara chegava no Rio de Janeiro, o carro dele era pronto. Eu nunca vi isso. Saía do caminhão, já virava. Todo mundo ficava irritado com o cara. E eu consegui ganhar dele 2 vezes. Isso em qual categoria? Na categoria de Voyage. Na categoria de Voyage. Voyage, isso. Ele era o seu principal... Ele era o cara. Uhum. Na época ele era o cara, ganhava tudo praticamente, entendeu? Uhum. E eu consegui 2 corridas chegar na frente dele. Que eu consegui, hoje em dia eu posso falar, eu consegui uma segunda, que era de um Voyage, se não me engano, 7.4, 7.3, era uma segunda longa. E ninguém tinha essa segunda. Uhum. Então eu levava uma vantagem, porque quando eu fazia a curva do cheirinho, pegava a norte para pegar a reta, ali eu jogava, todo mundo fazia terceiro, então o kart saía meio xoxo. E eu jogava uma segunda longa. Quando eu saía, parecia um Fórmula 1. E foi ali que eu consegui. Aí desmontaram meu carro todinho, mas meu carro veio em sacos para casa. Sim. Por que eu consegui ganhar do cara? Descobri essa segunda, que não era fora do regulamento, não. Sim. Todo mundo começou a botar essa segunda. Aí ficou mais difícil, aí não tinha, entendeu? Agora, Cinder, hoje em dia você tá aqui com seu filho, que é um pilotaço de kart.
né? Vários títulos. Toda vez que ele entra lá na F4 Graduados, ele sempre é um dos favoritos a ganhar. Sim. Como é que é essa emoção de, depois de uma carreira dedicada ao automobilismo, ter o seu filho pilotando, ter o seu filho agora também como coach de pilotos, tendo a própria equipe, e ele que é muito jovem, o Cindinho tem apenas 26 anos, né, Cinder? Já com toda essa experiência. Olha, rapaz, eu quando falo, é difícil você falar de filho, mas realmente o moleque é fora da linha. Nós temos 15 títulos cariocas e 6 serranos. Na realidade, são 21 títulos dentro do Rio de Janeiro, que antigamente existia o Campeonato Carioca, existia o Campeonato Serrano. Eram 2 campeonatos totalmente diferentes. Então o Cindinho ganhou tudo durante praticamente 15 anos seguidos. Entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, ele foi contratado para gerir a carreira de um dos pilotos que está na nossa equipe, o Oséias Filho, entendeu? E está se saindo maravilhoso, porque ele é dedicado. Então ele está preferindo não correr para poder dar atenção ao garoto, para que possa estar junto da pista na hora da tomada de tempo. E como a categoria F4 graduados ou a graduados 2 tempos era logo em seguida das categorias da cadete, ele resolveu: não vou correr no estadual para poder dar mais atenção ao garoto que ele estava precisando. E o moleque está andando. O resultado está Nossa vindo, senhora, né? O moleque está voando. Impressionante o avanço que ele teve nos últimos meses. E o pai acredita tanto na gente, ele e a mãe, a Rejane, que nós vamos correr o Light agora, vamos para segunda-feira para o Light pela primeira vez. Legal, vamos correr o Light sem São Paulo. expectativa. Sim. Vamos levá-lo para ele saber o que é uma corrida de verdade mesmo, com 30 karts, os melhores pilotos do Brasil estão mostrando na categoria dele. Se tirar o último, claro que a gente quer o melhor, mas a gente vai sem expectativa, para que ele possa conhecer e tirar algum proveito, algum aprendizado daquilo que vai ser apresentado lá na hora. Pô. Eu sempre falo, Cinder, qualquer piloto que sai da sua zona de conforto, que no caso aqui do Rio de Janeiro é Guapimirim, e tem uma experiência fora, ele volta mais forte, é impressionante. Olha, nós fizemos 2 treinos em São Paulo, antes dessa última corrida. Ele só tirava o último. Chegou em segundo. Sim, então, na Mirim. Fez uma corrida, cara, sem erro. Constante, uma dentro da outra, ultrapassagens. Então, pra gente, é mais do que uma vitória, cara. Sim. Sabe? É uma satisfação de um trabalho resolvido e objetivos alcançados. Então, ele tá feliz, o Cindinho tá feliz e na realidade, eu só venho para ajudar o meu filho. Porque na realidade, nós somos parceiros de vida. Então, enquanto ele estiver trabalhando dentro daquilo que eu sempre amei, que é o automobilismo, se eu puder estar junto, eu vou estar junto, sem a menor dúvida. Sim. E Cinder, você também teve uma passagem ali trabalhando como instrutor, né? Para Fiat, para empresas que você trabalhou como instrutor de pilotagem, não só para quem queria ser piloto, né? Mas para jornalistas e tal. Conta essa experiência pra gente. Existia, por exemplo, o lançamento do Up, da Volkswagen Up. Eu fui contratado para que eu pudesse gerar um ensinamento, saía com os donos de concessionárias, tal, jornalista, até o João Mendes entrou dentro do carro, nós fazíamos uma freada com pista molhada, para mostrar o que era o ABS, tal. Isso eu fiz diversos cursos disso na minha vida. Foi para Chevrolet, foi para Fiat, foi para Volkswagen, e era maravilhoso, porque a gente fazia de tudo que a gente fazia dentro de uma pista, assim, com segurança, para mostrar às pessoas o que era melhor para ser pilotado. Direção defensiva, dava marcha ré para sair de assaltante, tal. Então, quer dizer, isso foi minha vida inteira dentro do automobilismo. Então, são mais de 50 anos fazendo isso tudo. Cinder, para quem está assistindo o Turbinol, que tem dúvida se traz o filho para conhecer o kartismo profissional, que eu sempre digo, o kartismo indoor, o kartismo rental, é muito importante como o primeiro contato. Sim. E às vezes as pessoas não sabem que o kartismo tem essa estrutura profissional. Porque muito se fala, o kartismo é entrada, mas também é carreira. Eu sempre gosto de frisar isso. As pessoas ficam falando do kartismo, o kartismo é entrada. E quem não conhece muito acha que é isso, que o kartismo é só um degrau. Mas não, a gente tem 3 pilotos hoje em destaque no Brasil do Rio de Janeiro, que 2 já fazem carreira no kart, que é o André Nicastro e o Oligari, e um terceiro que está indo para o mesmo caminho, que é o Gabriel Fernandes. Carreiras nacionais no kartismo, 3 pilotos do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você fizesse esse convite para quem só está acostumado
com um kartismo mais ali recreativo, de brincadeira com os amigos num shopping, numa pista de karting e tal, para vir conhecer a estrutura do kartismo profissional? Eu digo o seguinte, não é só uma entrada. O kartismo é a base do teu aprendizado no automobilismo. Você vai levar para a vida inteira. O turismo é diferente. Mas a técnica de você saber pilotar, colocar o carro onde deve ter posto, derrapar, controlar, segurar, o kartismo te ensina isso tudo. E é muito mais perto do Fórmula. Sim. Então esses garotos, antigamente não tinha essa transição tão rápida. Hoje, garotos de 14, 15 anos estão numa Fórmula 4, que não existia antigamente no Brasil. Hoje em dia, essa Fórmula 4 é como todo mundo. Então, ele saindo ali, ele já pode ir para uma Fórmula 3, já pode ir para uma Fórmula 2. Esse Rafael Câmara tá brilhando, cara. O moleque andava com a gente há poucos anos atrás, tá lá ganhando, fazendo pole hoje. Hoje, o pole dele é o... Então, o kartismo, tragam seus filhos. É um meio de você dar responsabilidade, dar foco, se aprende a perder, a empatar, a ganhar, fazer uma criança realmente focada em alguma coisa. Não é hoje em dia brincar, não que eu condene isso, mas o celular o dia inteiro. Ninguém hoje em dia brinca mais de soltar uma pipa, de jogar uma bola de gude. Foi a minha época, talvez tenha sido a minha também. Hoje em dia você nunca mais escutou falar isso. Então o kartismo e o ambiente, as crianças se adoram, acabam a corrida, jogam bola, dão cambalhota. Então eu acho que o ambiente é muito propício para quem quer seguir ou não uma carreira. Se quer seguir uma carreira também, vem para cá que você conseguir o que você está querendo em menos tempo é muito mais rápido. Sim, e as crianças acabam lidando com a frustração, também acabam lidando com a vitória, com a derrota e com o fato de você ser concorrente de uma outra criança ali na pista. E como você disse, acabou a corrida jogando bola junto, é andando de patinete, é brincando no futebol, no sabão. Então isso traz uma maturidade para as crianças, é impressionante. As crianças que eu tenho contato aqui, eu imagino que numa sala de aula, quando elas estão no colégio, com certeza elas são as mais maduras, elas são as mais prontas para encarar as responsabilidades por causa do ensinamento que o kart passa. Por exemplo, o Zé, esse menino que o Sidney está gerando a carreira dele, tem 7 anos, cara. Sim. Se você olhar pro garoto, sabe, é muito pequeno. Você exigir de uma pessoa de 7 anos já se torna uma coisa meio difícil. Mas como eles conseguem fazer aquilo que a gente pede é uma coisa inacreditável, de 7 anos, cara. A seriedade que você olha ele aqui andando. O foco, o foco dele. Ele chega aqui às 15 para 7 da manhã para treinar, cara. Então ele tá focado naquilo que ele tá querendo. Graças a Deus. E tá dando certo. Pô, graças a Deus, cara, tá dando certo. Cinder, a gente está aqui dentro do box da Bitton Motorsport. Então queria que você aproveitasse para convidar para as pessoas conhecerem a equipe, para quem quer ter uma experiência no kart profissional ou às vezes que quer fazer um coach com o Cindinho, né? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Só entrar em contato com a gente tem uma estrutura muito boa, temos kart de criança, temos kart de adulto, tudo para que ele possa ser iniciado. É só nos procurar, é Bitton Motorsport, ou no cartódromo, ou pelo nosso telefone, ou pelo nosso Instagram, que é Cinder Bitton. Vai ter 2, do Cindinho e de Cinder Bitton, que sou eu. No meu Instagram não tem quase nada, é só kart também. Então é só entrar ali, nos comunicar que a gente entra em contato e vem fazer um treininho aqui para ver como é que é a estrutura da Bitton Motorsport. Como a gente está vendo aqui, tem karts para, se o piloto não tiver o kart, vocês têm o próprio kart para ter essa experiência. Tem kart de criança e kart de adulto aqui para poder iniciar a escolinha. Que a gente tem, na realidade, a gente tem a Academia de Pilotos Cinder Bitton, que já é conhecida há mais de 20 anos. E a gente começou a ativar de novo a coisa de uns 10 anos para cá. Então, o Cindinha já é coach desde 15 anos de idade, então ele tem uma experiência. Eu falo o seguinte, o Cindinho, ele fala a língua dos meninos. Não é uma pessoa soberba, sabe? É uma pessoa que está sempre... Os meninos adoram o Cindinho. O Cindinho é praticamente ídolos dele, não por ser um grande piloto, mas pelo que ele possa ensinar. Ele vai na pista, na chuva, no sol, está sempre lá juntando os meninos. Então, só querer, só nos procurar. O Cindinho, eu posso dizer, por estar aqui vivendo
os bastidores do cartódromo de Guapimirim, o Cindy é muito querido, né? Muito. Os outros pilotos, as equipes, todo mundo gosta, todo mundo fala que é um rapaz muito educado, é uma pessoa muito discreta, né? O leão que ele é na pista, que é um piloto que todo mundo ali tem que ter muito cuidado, porque ele tá sempre... Cuidado que eu quero falar no bom sentido, cuidado, porque se você demole, ele vai ganhar a corrida. Aqui nos bastidores, não, ele fala mansa, muito discreto, muito educado, então realmente é uma pessoa que as pessoas gostam muito, mas dentro da pista é um leão. Eu já tive até problemas, não problemas com ele em São Paulo, porque na época ele era cadete, ele era uma pessoa muito introvertida. Nós tínhamos um mecânico que era muito grande, um cara fortão, ele não o cumprimentava, não olhava para ele. Sim, tinha medo. E até o que fez mais ele falar, o que ele melhorou muito, foi justamente o kart, ele dar aula, que ele tem que falar, ele tem que interagir com a pessoa, porque ele não falava com ninguém em São Paulo. Então a gente ganhava praticamente tudo, e ele não falava com ninguém. Eu falava assim, vai lá dar bom dia ao cara. Porque era dele, as pessoas, pô, esse garoto é besta, tá ganhando, mas não é. Pô, você pode ver até hoje, tu não vê no box de ninguém fazendo. É sempre quietinho, focado naquilo que tá fazendo. É o jeito dele, não adianta. Acho que pro bem do kartismo, a gente espera que em breve ele esteja na pista de novo, porque sempre é um show à parte ver o Cindinho correndo, mas a gente sabe, hoje em dia a prioridade é a academia dos pilotos, é fazer com que os pilotos da Bitton Motorsport avancem, mas eu tenho certeza que em breve ele está na pista de novo. Olha, a nossa ideia é fazer a primeira etapa do Carioca. Do Carioca. Tá? Estamos nos preparando para isso, mas se for preciso dar atenção mais aos moleques do que correr, não sou eu não. Ele vai optar por isso. Mas nós estamos querendo correr porque ele foi o campeão do ano passado. Do ano passado. Da F4 graduado. Então a gente estaria botando nosso título no jogo. A gente está querendo, estamos nos preparando para isso, tentando arrumar um jeito que a gente possa correr. Mas com certeza está 99% encaminhado. Estarei na torcida, será uma honra narrar novamente as corridas do Cindinho, do Cinder Bitton Neto. Cinder, um prazer falar com você, poder contar um pouco da sua história, porque são mais de 50 anos, daria pra gente ficar aqui horas relembrando histórias, relembrando vitórias, relembrando curiosidades, polêmicas e tristezas. Também, muitas derrotas, a gente não só vive de vitória, derrotas, tristezas, mas isso faz parte do aprendizado do kart. Exatamente, é o que te trouxe até aqui. Não só as vitórias, foram as curiosidades, foram as rivalidades, foram as polêmicas, foram as derrotas e foram as vitórias, porque sem vitórias um nome não fica ativo num esporte como o automobilismo há mais de 50 anos. Quem é do Rio de Janeiro, quem é do kartismo conhece, né? Quem é mais recente no automobilismo conhece pela Bitton Motorsport, por causa do Cindinho, mas quem tem um pouco mais de idade, quem acompanhou o autódromo de Jacarepaguá sabe a importância, o peso do sobrenome Bitton. Cinder, prazer falar com você, obrigado aí pela oportunidade, por quando quiser, a Bitton Motorsport está aberta para você, o que você precisar. Muito obrigado, é sempre um prazer, sou sempre muito bem recebido aqui na Bitton Motorsport. Você que está acompanhando essa edição do Turbinol, aproveite, siga a Bitton Motorsport nas redes sociais e também no Turbinol, @Turbinol em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, e o vídeo na íntegra que você já está assistindo está no YouTube. Compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a história dos grandes nomes do automobilismo do Rio de Janeiro. Valeu, Cinder! Obrigado. Tchau, gente! Tchau.